Então, hoje, nós vamos recordar, porque nós sabemos da autoridade que tem o Senhor, né? Mas precisamos usar essa autoridade. Amém? Você não tem como viver uma vida sem usar essa autoridade. Então, muitos cristãos têm necessidade de exercer, diga, exercer a autoridade. Às vezes a gente não exerce autoridade, não usa autoridade. E sofre tanto, irmão. Quantos de nós estamos sofrendo? A Bíblia diz que a nossa luta não é contra pessoas. E nos meus aconselhamentos e nos testemunhos que eu vejo assim de pessoas, muitas vezes estão lutando contra outros. Não é? Quantos estão fazendo o curso da intercessão? Fidelíssimos. Levanta a mão, deixa eu ver vocês. Está vendo? Estão aprendendo muito? Amém? É tão bom, né? Você aprender a orar. É muito bom. E ali você está aprendendo a orar, irmão. Com certeza você vai saber dos seus direitos, o jeito certo de orar. Então, a Bíblia diz que nossa luta não é contra a gente, não é contra pessoas, não é teu marido que é teu problema, não são teus filhos. Então, há no mundo espiritual uma guerra travada e você precisa usar a sua autoridade. E é contra Satanás e seus súditos é que você precisa usar a sua autoridade, porque ele sabe que ele não tem poder em sua vida, mas ele sabe até que ponto você conhece isso aí e desconhece. Então, quanto mais, por isso que a palavra do Senhor, conhecereis a verdade, diz assim, conhecereis a verdade, e a verdade faz o quê? Liberta. Amém? Então, não podemos deixar nossa vida do jeito que está. Vamos melhorando todo dia. Vamos ser melhores amanhã do que fomos hoje. Amém? Então, o inimigo ele pode estar atacando sua vida em vários aspectos. Olha, família, pai, mãe, irmãos, parentes. Ele ataca, às vezes, você está prontinho para sair. Quantos aqui tem assim, uma luta travada contra o atraso? Levanta sua mão. Bem alto, irmão. Mas parece que é geral, né? Você está tudo planejadinho. Olha, é cada uma que me acontece que é assustador. Eu me assusto. Quer ver, domingo passado, eu me arrumei todinho, que eu arrumo minha mãe por último, ajudo minha mãe. Aí estou arrumada e eu vou na torneira do banheiro, né? Fui fechar. Quando eu fiz assim, ela soltou e a água veio em cima de mim. E eu já estava pronta, cabelo tudo arrumado. Ai, irmão. Eu fiquei tão apavorada que eu fiquei colocando a torneira e aí lá dentro do meu coração, o Senhor diz assim, fecha a torneira. Aí eu falei, é mesmo? Fechei a torneira. Aí acabou. E eu estava ali tentando colocar, mas não estava nem raciocinando, estava molhada. Aí peguei o secador, secar o cabelo. Eu falei, ai, glória, seja dado o seu nome. Mas é porque eu estava pontual, estava tudo certinho. Aí eu tive que trabalhar esse tanto e atrasar um pouco. Então, todos nós lutamos contra isso, né? Eu faço de tudo. Procuro escolher roupa um dia antes, mas me acontece essa aí da torneira. Aí o Adriano foi lá, deu socorro para nós lá, na segunda-feira, porque o negócio estava feio, né? Porque a minha mãe, meu pai, bem no banheiro deles. Então, acontecem coisas que você precisa lutar contra isso. É só para deixar você o quê? Transtornar, nervoso. Aí eu começo o quê? Trabalhar meu temperamento, para poder eu ainda chegar aqui e ministrar numa boa, sem ficar nervosa. Aí eu falei, Senhor, me ajuda. E daí foi até que nós chegamos na hora certa. Então, são coisinhas assim que você fica assim, você não entende, você fala, gente, por quê? Mas agora você vai ver, no casamento, por exemplo, o casal está bem direitinho. Você já viu que as maiores discussões são assim na hora de sair para o culto? Quando as crianças eram pequenas, perdia sapato, gente. Quantas vezes eu trouxe Jéssica sem sapato para a igreja? E ela ficava, porque perdia todos. Eu falei, mas, gente, eu tinha colocado aqui. Pois ela pegava, brincava, sei lá. Eu sei que não tinha, e eles crescem rápido. Aí, quando você pegava, o sapatinho já não cabia mais no pé, e aí eu vinha sem sapato. Então, não, você tem que passar por cima da circunstância e não se abalar. Amém?
Eu lá toda molhada, não ia ficar, podia ter ligado, ai, Tom, fica aí, porque eu estou toda molhada. Eu falei, é ruim que eu vou fazer isso? Sequei o cabelo e me apareci aqui. Alguém notou? A luta que eu tive para chegar. Entendeu? Então, você tem que passar por cima e lutar contra isso e vencer, amém? Então, é aqui dentro que não pode estar abalado. Você não pode perder aqui, ó, a paz interior. Entendeu? Aí, às vezes, você toma aquele susto, mas aí você respira fundo, começa a orar em línguas, aí a paz continua ali. Amém? Então, quer ver? Essas discussões na hora de ir para a igreja, às vezes, na hora de ler a Bíblia, por exemplo, eu vi que tinha um casal discutindo e brigando, você não sabe por quê. Porque eles não estão conseguindo assistir a aula de intercessão juntos. Ah, mas eu quero assistir junto com ele. Não, irmão, não tem como. Cada um tem seu horário, entendeu? Não cria confusão, não. Vamos assim, criar soluções, amém? Se teu querido não pode assistir no teu horário, então assiste você. Porque não é individual a salvação. Na hora que você vai tomar, você vai comer, você divide o prato? Cada um pega uma colher e come o mesmo prato? Isso não pode fazer de vez em quando, mas todo dia, cada um come por si, em horários diferentes, às vezes é um trabalho diferente. Então, não precisa sentar os dois para assistir juntos. Eu não disse isso aqui, eu disse alguma vez que tem que assistir juntos? Não, você tem que facilitar. Aí você vai fazendo e ele vai, em nome de Jesus, também no horário dele. Mas não fique parado. Agora, no mundo secular, você não vive tranquilo aí? Fazendo seus cursos, viajando, e cada um, né, fazendo a sua parte. Mas por que, quando chega nas coisas de Deus, é uma coisa assim esquisita? Então, vamos trabalhar normal. Amém? Estuda. Ah, mas eu estou no 17. Ele nem chegou no 3. Aí você intercede por ele, para ele ter mais interesse, mais vontade de aprender, porque Deus vai tocar ali, mas não fica ali travado, esperando, brigando. Gente, se você assiste um curso desse brigando, você não vai entender, você não vai captar bem. Quando você está bem, orando em língua, você ainda tem que estar atento para você entender e receber a palavra. Amém? Quer ver outro? Setor de trabalho. Teve alguém que me disse, quando chega domingo, já vai me dando frio na barriga, porque eu tenho que ir para o meu trabalho amanhã. Eu estou com muito problema no trabalho, eu não aguento, e eu preciso trabalhar, mas é um colega de trabalho que me tira a paz. Irmãos, não é o colega de trabalho. Ele está sendo usado por espíritos para tirar a tua paz. Então, o que você vai fazer? Você vai clamar, orar por ele. E eu já vi o jeito certo de você terminar com esses conflitos é orar pela pessoa. Porque o Senhor diz, né, para você abençoar aquele que te maldiz, orar. Como que você. Mas teve um que falou assim: como que eu vou ficar orando oração de Efésios para aquela pessoa? E a pessoa falava entre os dentes, de tanto ódio. Ela me irrita muito, mas o Senhor manda orar. Então, quando você começa a orar, você vê que para. Por quê? Porque o espírito sai dessa criatura e ele se torna normal. Porque ele parou de usar o instrumento, porque você começou a orar. Amém? Então, o instrumento é neutralizado. O inimigo não aguenta isso. Quando eu vou ficar aqui, ele vai ficar orando por ele. Então, ele quer que você pare de orar, então ele vai soltar. Outro, quer ver? Finanças. Já viu que tem alguma coisa ali nas suas finanças que parece que não multiplica e sempre está devendo e você precisa do Senhor para controlar as suas finanças. Então, o inimigo usa a circunstância, principalmente quando você esquece o dízimo e ofertas. Eu não sei como alguém é capaz, né, de esquecer dízimo, porque você só respira, porque Deus te deu o ar para você respirar. Você tem saúde e emprego porque Ele deu. Então, quando você entrega com gratidão, sabendo dessas coisas, mas tem pessoas que esquecem. Aí abre o espaço para o inimigo vir buscar e atrapalhar suas finanças, irmão. E ele não leva 10%, não, viu? Sempre é muito mais. Ou é uma doença, alguma coisa, ou o carro quebra, um trem tão terrível que quando você põe no papel, você fala, gente, olha onde foi meu dinheiro esse mês. Então, vai para um canto. Se você dizimar e ofertar ao Senhor, Ele guarda as tuas finanças.
Se a gente esquece, então o inimigo ele vai e ele mete o pé, ele chega assim de voadeira. Então não deixa não. Amém? Quer ver outro problema? Emocional. Às vezes você está bem, aí vem aquela invasão de tristeza profunda, de depressão. Você fala, gente, eu estou bem. Olha, assim, em geral, está tudo bem. Que depressão é essa? Que tristeza é essa? É o inimigo, irmão. Você tem que usar a sua autoridade para não deixar isso aí ficar tirando a tua paz. Quer ver outra coisa? Doença. Às vezes, vem não estou dizendo que todas, às vezes você não se alimenta bem, não dorme bem, né? Mas tem outro tipo de enfermidade que ele traz para poder te tirar assim, o sossego, a paz. Então, você pode repreender doença, com certeza, porque o Senhor vai te ouvir, amém? Porque Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, levou nossas doenças. Outra coisa, problema com solidão. Já viu que, às vezes, tem pessoas que estão num ambiente cheio de gente em família, mas a solidão dentro é uma solidão, sempre está só, eu sinto só. Então, isso aí, o inimigo traz isso dentro de você. E quando você busca Deus e usa a tua autoridade, sabe que você pode usar a autoridade contra isso, você vive muito melhor, vive uma vida cristã feliz. Amém? Então, vamos hoje refletir sobre a autoridade de Jesus Cristo. A autoridade e o poder de Jesus Cristo. Cristo tem autoridade sobre toda a humanidade. João 17, versículo 1 e 2 diz assim: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Preste atenção na oração de Jesus, para você repetir igual. Olha como Jesus chamava Deus. Como ele chamava? Pai. Pai. Então, procura fazer essa oração. Entender que ele é seu Pai. Amém? E ele diz assim, ele olhou para o céu e disse, Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Então, ele tem todo o poder, autoridade sobre quem? Sobre a humanidade. Amém? Outra coisa, Cristo tem autoridade para julgar. Você vai ver em João 5, 26 e 27, diz assim: pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E deu-lhe autoridade para o quê? Para julgar. Porque ele é o Filho do homem. O Senhor te chamava Filho do homem. O que quer dizer isso? Ele nasceu no planeta Terra. Por isso ele tem autoridade aqui. Porque a porta de entrada na Terra é o nascimento. E você vê, Jesus se chamar Filho do homem. Porque ele nasceu aqui, e porque teve essa autoridade do nascimento, ele tem esse direito também de julgar a terra. Amém? Sim, ele recebeu essa autoridade de julgar. Terceiro, Cristo tem autoridade dada a ele no céu e na terra. Mateus 28, 18 diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Então, observe a extensão da sua autoridade. Ela é ilimitada. Diga aí, autoridade ilimitada. Então, ele recebeu do Pai toda a autoridade, sem limitações ou restrições, nos céus e na terra. Diga, nos céus e na terra. Então, todo o lugar no universo em que qualquer autoridade possa ser exercida, o Senhor exerce autoridade sobre esse universo. Amém? Então, Jesus recebeu toda a autoridade nos reinos espiritual e material, nos dois reinos, nos céus e na terra. A sua autoridade penetra cada reino, cada esfera de influência. Por isso, quando você ora, você entende isso. Então, não foque em pessoas, foque na autoridade que o Senhor Jesus tem. Amém?
Então, o quarto, Cristo recebeu autoridade do nosso Pai para entregar sua vida. Você vai ver isso em João 10, 17 e 18. Diz assim: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim. Diga, ninguém tirou a vida de Jesus. Ele disse, ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Então, quando chegou o momento de se entregar, ele se entregou e morreu por nós. Amém? Então, Jesus, ele deu a sua vida por amor a nós. Então, ninguém matou o Senhor, mas ele se entregou para morrer em teu lugar e no meu lugar. Amém? Outro, quinto, Cristo tem autoridade para perdoar pecados. Você vê em Mateus 9, 6. Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Então, o Senhor tem autoridade para perdoar pecados. Amém? O sexto, Cristo deu aos seus discípulos autoridade sobre doença e os demônios. Então, como que você... Porque você está passando rapidamente sobre esses pontos. Porque Ele deu autoridade a você. Diga, Jesus me deu autoridade. Eu tenho autoridade. Amém? Então, Jesus, ele deu, você vê em Mateus 10, 1. Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhe autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Você é discípulo do Senhor? Então, Ele te deu autoridade para expulsar espíritos imundos e também todas as doenças e enfermidades. Você vê em Lucas 10, 19, diz assim, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Amém? Então, ao mencionar serpente e escorpião nesse versículo, o Senhor Jesus está se referindo ao quê? Ao poder de todas as hostes malignas, o diabo, principados, potestade, poderes e domínio, todos os demônios. Ele nos deu autoridade. Agora, ele sabe até que ponto você conhece isso. Ele não vai ficar, você tem autoridade, o Belão tem muita autoridade. Ele vai olhar e ver até que ponto ele sabe que ele tem autoridade. Me lembro quando a gente começou a entender sobre autoridade, tudo, né, no nosso ministério. Me lembro quando o rei estava expulsando o demônio, aí todo mundo falando, Senhor, liberta esse homem. Aí o pastor chega e fala assim, sai, em nome de Jesus. Você acredita que o endemoniado olhou para ele e falou, está ficando espertinho, hein? Você acredita nisso? Está aprendendo, hein? Pois ele falou isso com o pastor. Daí o pastor, aí entrou nele uma fúria e falou, amor, eu fiquei tão bravo. Sai agora, em nome de Jesus. O bicho foi, mas fez esse comentário. Então, ele sabe até que ponto você tem esse conhecimento. Amém? Então, Colossenses 2,15 diz assim, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre ele na cruz. Então, o Senhor, ele triunfou sobre eles na cruz. Ele venceu na cruz. Amém? E você vê em Efésios 6 também, 11 a 13. Olha o que diz lá em Efésios 6, 11 a 13. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Para você ficar firme, você tem que fazer o quê? Lê, meu irmão. Acabamos de ler. Vamos ler de novo? Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Se você está com a sua armadura, você é livre dessas ciladas. Você vê antes, amém?
Pois a nossa luta não é contra seres humanos. Diga aí para o teu irmão, não é contra seres humanos. Para de brigar com pessoas, de brigar com o esposo, com o filho. Pare com essas discussões. Não é contra pessoas, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Então, vem a luta, você está revestido, você passou pela luta, amém? Eu passei pela luta, irmão. Cheguei aqui, você nem notou. Mas é assim, te pega de prevenido. Você não... Ué, acontece sim um susto, você toma até susto, você fala... Mas aí você passou. Foi aprovado, amém? Então, precisamos estar conscientes de que, no nome de Jesus, temos autoridade sobre todos eles. Você tem que ter essa consciência e usar a tua autoridade. Então, o valor da nossa autoridade repousa no poder que existe por trás dela. Qual é o poder que existe por trás dessa autoridade? Diga, o próprio Deus. Ele te respalda aí, amém? Ele te dá toda a cobertura. Isso aí, o diabo e suas hostes demoníacas sabe que temos essa autoridade. Você chega, às vezes, o guarda de trânsito, vem uma carreta enorme, aí vem aquela policial, né? E ela, bem pequenininha, com aquela farda, levanta a mão, o cara para. Por causa dela? Não é. Ele sabe que por trás dela tem autoridade. Tem problema se ele passar. E assim é quando você chega diante do diabo, ele sabe quem está por trás. Ele sabe do nome que você está usando, amém? Então, agora preste muita atenção, irmãos. Agora tem um segredo aqui, que você não pode desligar-se agora. Preste atenção. Vamos ver. Tiago 4,7 diz assim: portanto, submetam-se a Deus. Primeiro ponto, precisamos nos submeter a Deus. Quando você se submete a Deus, aí depois, resistam ao diabo, ele fugirá de vocês. Então, uma vida que é uma vida submissa a Deus, ele não aguenta. Então, o segredo está aí. Submeter a Deus. Como assim? Tudo que Deus fala, Deus é que inventou. Eu sempre falava com as crianças, desde pequenininho, Deus é que criou a lei de honrar pai e mãe. É Ele. Então, esse é o segredo. Deus que criou a lei de submeter-se a seus pais, seus líderes, às autoridades. Ele criou. Então, quando você toca o teu coração e você se torna submisso e obediente, não importa. Às vezes o pai e a mãe são pessoas assim tão assim, assustadoras, mas você não tem que bater boca, não tem que ficar ali discutindo, é só se calar, quietinho, orar por ele, mas não confrontar a autoridade. Amém? Então, são as leis do Senhor que Ele nos ensina. O marido, a palavra do Senhor diz que a mulher deve sujeitar o marido, como ao Senhor. E o marido deve amar a esposa, como Cristo amou a igreja. Ele deu a vida pela igreja, até hoje. Ele te ama, incondicional, irmão, como igreja, amém? Ele me ama incondicional, ele não espera você ficar bonzinho. Quando você está com ódio, com ira, Deus te ama, irmão? Hã? Ama. Ama. Então, não importa como estamos, Ele ainda ama. Ele nos ama. Mas uma coisa que eu sempre procuro é agradar o coração de Deus, porque Ele me ama. Mas eu quero que Ele se agrade de mim. Você quer isso também, irmão? Porque Ele se agradava de Davi. Ele tinha, assim, um prazer em Davi, porque Davi era um adorador. E ele tinha ele ama, mas tinha aquele prazer em contemplar Davi. E é isso que eu procuro todos os dias.
No meio de alguma discussão, confusão, procura agradar o Senhor. Fala assim, como Jesus se comportaria aqui? Teve alguém que uma vez estava brigando por causa do marido. Eu não gosto do meu marido, não sei o quê. Essa coisa de ficar submetendo. Aí eu falando da palavra. Ela disse, pastora, submeter o pastor Reinaldo até eu. Aquele é o marido de ouro e tata. Eu falei, não é isso que Deus fala, não. Submeter aos maridos bons é submeter a todos os maridos. Amém? E o marido deve amar a esposa. O que é amar? Cuidar, zelar e ter aquele carinho por ela, orar por ela. Isso que eu falei, o presente maior de amor para com o outro é orar por ela. Alguém falou assim, eu queria dar um presente sensacional. Eu falei, que eu quero. Qual? Ora por mim. Porque orar é algo assim tremendo, quando você pega teu tempo e dedica a Deus e começa a interceder por alguém. É um ato de amor, amém? Aí, em vez de ficar discutindo com a sua querida, brigando com ela, ora por ela, e o Senhor vai transformá-la, amém? Então, são leis que Deus estabeleceu. Aí, para resistir ao diabo, é necessário estar sujeito a Deus, submisso a Deus. Só pode expressar autoridade quem está debaixo de autoridade. Então, se você sabe a submeter, você é alguém que aprendeu a submeter, então você tem autoridade. Aí o diabo até fala, que bobo que você é um cara bobo, você obedece todo mundo, fica aí obedecendo pastor, e fica aí... Mas essa tua postura de submissão e obediência à autoridade, esse quebrantamento seu te dá autoridade, amém? Quando você olha para o Satanás, ele põe ele para correr, porque ele sabe que você é alguém sujeito a Deus, obedece a Deus. Então, resistir ao diabo é uma ordem que foi dada a cada cristão, mas ela está condicionada a uma atitude de submissão. Diga, submissão. Então, você vai aprender a submeter, irmão, cada dia. Um dia de cada vez, né? Todos os dias. Jesus foi o exemplo de submissão em todo o seu ministério. Pega o Novo Testamento ainda, dá tempo para você ler mais de uma vez até o final do ano, né? E começa a ver o jeito que Jesus tratava o Pai. Olha a submissão dele, olha o que ele fazia, para você aprender com ele. Olha o que diz em João 12, 49 e 50. João 12, olha o que ele diz. Pois não falei por mim mesmo. Olha o que Jesus está dizendo. Eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Ele ficava ligado e só falava o que ouvia o Pai falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Olha que submissão. Eu só falo o que eu ouço o Pai falar e eu sei exatamente, eu só falo o que Ele falou, exatamente. Amém? Então, na hora que você vai, na hora de discutir, você pode pisar no freio e falar, Jesus não fez isso? Não vou levantar minha voz e falar outra coisa. Há autoridade na palavra, irmão. Há muita autoridade na palavra. Então, use a tua palavra para o bem dos teus filhos, do teu marido. Abençoa as pessoas que estão ao seu redor. Fale bem. Resista ao diabo. Então, resistir ao diabo é algo que Deus confiou a você e a mim. Amém? Então, eu conheço muitos crentes que estão aborrecidos com Deus. Eles falam, Senhor, olha o que eu estou passando. O Senhor não está vendo, o Senhor não vai fazer nada. Aí o Senhor só vai dizer, filho, usa a tua autoridade. Eu já entreguei tudo. Amém? Precisamos usar a autoridade. Você não é pensar, mas você tem que falar, usar a autoridade. Porque oferecer resistência ao inimigo é nossa responsabilidade. Amém? Diga, oferecer resistência ao inimigo é minha responsabilidade.
resistir o diabo, ele fugirá de vós. Ele não vai ficar quando você o resiste. Então, temos autoridade dada por Deus, mas nunca podemos esquecer de nos sujeitar ao nosso amado Pai Celestial. Quando Deus te manda sujeitar a Ele, é o que você pode fazer. Sujeitar a esse Deus de amor, viver em amor. E quanto mais você tem maturidade, mais você aprende isso aí. Isso vai te dar essa autoridade, amém? Então, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e o que acontece? Ele fugirá de vós. Então, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, está contigo, amém? Nosso Jesus amado. Pode ficar de pé agora, eu vou orar com você. Enquanto isso, você vai falando com o Senhor, para você ter essa autoridade. Você fala assim, eu tenho essa autoridade, eu preciso usar essa autoridade. Então, vai fechar seus olhos e fale com Ele um pouquinho, vou te dar um tempo. Peça perdão, porque às vezes você está brigando aí com o teu marido, está brigando aí com o teu filho, com o teu patrão. E isso aí é o quê? É lutando contra pessoas. E a tua luta não é contra seus queridos. Não é contra a carne, não é contra sangue. Fale com Ele, peça perdão a Deus. Põe a mão no teu coração, irmão. Senhor, toca agora o coração do teu povo, Pai. Toca o coração de cada um. Traga, Senhor, a libertação completa da rebeldia. Todo espírito de rebeldia que sai em nome de Jesus. O Senhor nos deu o espírito de mansidão, Senhor. Rebeldia é característica de Satanás. Então ensina teu povo a ser obediente, submisso a Ti, Senhor. Encha da Tua submissão, Pai, da Sua glória, da Sua presença, da Sua humildade, Senhor. Queremos a Tua humildade dentro de nós, Senhor. Queremos, Senhor, ter uma vida cheia de humildade, Pai. Ensina-nos, Pai, quebranta nossos corações para ter obediência, falar e fazer aquilo que agrada o Teu coração, Senhor. Sabemos que sentimentos negativos, destruidores, desagradam ao Senhor. Então, queima agora, Senhor, todo sentimento de tristeza, de ansiedade, de depressão, tudo que foi colocado pelas trevas, eu ordeno agora que saia em nome de Jesus. Fomos gerados de novo, não por uma semente corruptível, Senhor. Tudo aquilo da semente corruptível, lava com o Teu sangue agora, Pai. E passa o Teu sangue e essa semente incorruptível da Tua palavra viva e que permanece para sempre, entra em ação. Seja agora tocada, Senhor. Ativa, Senhor. Teu DNA tome conta de nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações, Senhor. Queremos andar nos Teus caminhos, Senhor. Queremos pensar Teus pensamentos, sentir Teus sentimentos. Oh, Pai, falar Tuas palavras, ensina-nos, Pai. Queremos trocar nossos pensamentos pelos Teus pensamentos, Senhor. Aí seremos pessoas tão melhores, Pai. Oh, Pai, ensina-nos a guardar, a cumprir Teus pensamentos. Diga assim, eu recebo agora, Senhor, a plenitude do Teu Espírito. Eu recebo o Teu perdão. Eu recebo agora, Senhor, a obediência do Senhor. Eu tenho autoridade e eu quero aprender com Jesus, ser humilde, manso e humilde de coração. E quero, Senhor, usa a autoridade. Diga assim, Senhor, me ensina a ver as circunstâncias através dos Seus olhos, para detectar que são demônios agindo e expulsá-los, Senhor. Em nome de Jesus, eu recebo agora a sabedoria, a força, o poder, a autoridade, no nome de Jesus. Diga, sou mais que vencedor. Sou Teu filho. Diga, há poder
no sangue de Jesus. E o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Por isso sou limpo, sou justo, sou filho amado. Meu querido Pai, diga, te amo de todo o meu coração. E mais uma vez, eu te digo, de todo o coração, não tem volta, Senhor. Sou teu para sempre. Te amo para sempre. Aleluia. Dê um forte aplauso ao Senhor. Mais forte esse aplauso. É para Ele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Respira fundo assim, irmão. Assim, ó. Mais uma vez. Uma vez eu falei, Senhor, que ansiedade é esse no meio do teu povo? Aí Deus me disse, eles nem respiram direito, minha filha. É uma correria que nem respira profundo. Então não corra assim sem respirar. Sempre respira fundo, amém? Então pode trazer suas ofertas com gratidão ao nosso Senhor e seus dízimos também. Irmãos, nós não podemos brincar. Porque nós já estamos entendendo que nossa luta não é contra pessoas, amém? E quando vemos o lado fazendo tanto pacto, tanta entrega, tanta coisa terrível para o inimigo, nós precisamos nos preparar, amém? Orando pelas eleições, irmãos. Então eu quero assim que vamos pensar, uma pessoa orando pelo Brasil e como igreja nós vamos entrar junto com eles, amém? Enquanto isso, os outros 3 vão ficar ali fazendo suas orações pelas as bandeiras. Venha rápido, 4 pessoas rapidamente. Pai, nós colocamos o nosso Brasil diante da Tua presença, Senhor, mais uma vez. Pai, nós sabemos, ó Deus, o propósito que o Senhor tem na nossa nação, Pai. Desde 2018, Deus, o Senhor tem mostrado o Teu poder nessa nação, que é o Senhor que levanta homens, é o Senhor que tira do poder, Pai. Nós vimos isso nessa nação, contra todos os poderosos dessa nação, Pai, foram derrotados pelo Teu poder, Pai, nessa nação. O poder do Senhor se manifestou nessa nação, e nós clamamos mais uma vez, ó Deus, neste ano de 2022, Pai, que o poder do Senhor seja manifesto mais uma vez, Pai, que todas as hostes do inimigo, todo o pacto que foi feito, todo aquele que foi feito nas entranhas, nas mais profundezas do inferno, que seja desfeito agora em nome de Jesus. Nós aplicamos o poder do sangue de Jesus sobre o Brasil, Pai, que haja ordem, que haja progresso na nossa nação, porque o Brasil é o celeiro do mundo, nós vamos alimentar o mundo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos ver o Teu poder se manifestando mais uma vez neste ano, Deus, em nome de Jesus, que todos ao ver, ó Deus, que muitos venham se converter, que as nações venham ver, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e que todas as nações, que todos os povos, ao olhar para o Brasil, venham ver o Senhor como Deus é nessa nação, que venham ver o Senhor administrando o Brasil, dominando o Brasil, reinando no Brasil, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, colocamos todos os políticos, todos os deputados federais, senadores, magistrados, ministros do STF, colocamos todos os deputados estaduais, governadores, Pai, prefeitos, colocamos todos nas suas mãos, e que todos venham parar e olhar e ver e reconhecer que há um Deus que rege o Brasil, e esse Deus é Jesus Cristo, o nosso Salvador, que esse Deus é Yeshua HaMashiach, o Deus que rege, o Deus que domina, o Deus que está no controle da nossa nação, o Deus que está no controle do mundo. É Ele, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir, o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém. Pai querido, nós queremos colocar a nação de Israel diante da Tua presença, Senhor. Libera anjos, Senhor, com a espada na mão, guardando aquela nação.
Sabemos do plano de Satanás, de toda a ação do inferno, querendo destruir aquele povo. Povo adquirido, escolhido pelo Senhor, nação santa. Declaramos, Senhor, anjos do Senhor, clamamos a Ti, guardando aquela nação de todo ataque do inferno, em nome de Jesus. Que seja desmascarado, Pai, que caia por terra toda a ação do inferno, querendo destruir aquela nação. Colocamos cada um ali diante da Tua presença, Pai, que venha um avivamento sobre aquele lugar, que venha um quebrantamento sobre a nação de Israel, que venha, Senhor, a unção do Teu Espírito Santo derramando sobre aquele povo, e que eles venham se prostrar aos Teus pés, declarando que Jesus Cristo é o Messias, declarando Yeshua HaMashiach para a glória do Teu nome, que toda a nação venha se converter, que cada um naquele lugar venha declarar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Que venha um avivamento sobre aquele lugar, Senhor. Que se levante homens e mulheres, Senhor, quebrantados pelo Teu Espírito Santo, agindo, Senhor, conforme a Tua palavra, no nome de Jesus. Nós abençoamos aquela nação com prosperidade, Senhor. Abençoamos aquele povo com a Tua alegria, com a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Senhor, nosso Deus, nós colocamos diante de Ti, Senhor, nosso estado, Pai. Senhor, nós pedimos, Pai, Tua proteção, Pai, sobre os 4 cantos desse estado, Pai. Coloca os Teus anjos guardando, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. E nesse ano, Pai, de eleição, Pai, o Senhor esteja operando, Pai, nos governos do nosso estado, Pai. O Senhor coloque pessoas, Pai, que honram o Teu nome, Pai. Pessoas que vão representar a Ti ali, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Nós pedimos a proteção sobre o nosso estado, nós pedimos as bênçãos do Senhor, a saúde, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nosso estado é do Senhor Jesus, Pai. Nós Te pedimos e agradecemos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Te agradecemos, Pai, por morarmos nessa cidade abençoada de Ji-Paraná, Senhor. Que ela continue prosperando, Senhor. Que seja um marco do nosso estado, Senhor. Ó Deus, decretamos, meu Pai, que tudo aquilo que não vem de Ti caia por terra, Pai. E que nossa cidade seja abençoada, Pai. Ó Deus, dá entendimento aos Teus filhos para estar escolhendo, Senhor, a melhor opção, meu Deus, para estar lá no poder, Senhor, para estar nos representando lá, Senhor. Ó Deus, decretamos também, meu Pai, que nossa cidade é livre dessas doenças, Senhor, que venham nos assolando, Pai. Que o Teu sangue esteja por nossos 4 cantos, Senhor. Decretamos também, Senhor, que nossa cidade é do Senhor, Senhor. Que nada aquilo que não pertence a Ti saia da nossa cidade, Pai. Tudo que não for Seu, que seja descoberto, Pai. Em nome de Jesus, Te agradecemos por tudo que Tu tem nos dado nesse lugar, Pai. Continue a nos abençoar com Teu grande poder, meu Deus. Em nome de Jesus, Te agradecemos e Te bendizemos, meu Pai. Amém. Glória a Deus. Todos vocês agora, olha para a sua mão primeiro. Diga, há unção na minha mão. Há poder nas minhas mãos. E a solução do Brasil e do mundo estão em minhas mãos. Porque eu sou a igreja, o corpo de Cristo. Então, levanta a sua mãozinha agora aí, comece a abençoar os 4 cantos. Vocês lá para trás e até o Carvalho para cá. E vocês para cá, tá? Naldinho para cá. Agora levanta a voz assim com alto mesmo, com força mesmo. Quero da igreja orando. Pai, como igreja, abençoamos os 4 cantos da terra agora, que vá o sangue de Jesus, Senhor, sobre todos os 4 cantos da terra. O Teu fogo poderoso, Senhor, esteja queimando toda a impureza, toda a corrupção. Caia por terra, Senhor, no nome de Jesus. Abala a estrutura, Senhor, a estrutura do inferno, querendo prender nossa nação. Pai, no nome de Jesus, colocamos, ó Pai, o Brasil nas Tuas mãos. Ó Deus, os 4 cantos do Brasil estejam agora, que os muros de fogo estejam em volta da nossa nação, do nosso estado e da nossa cidade. Limpa os céus de Ji-Paraná, limpa os céus de Rondônia,
limpa os céus do nosso Brasil, Senhor. Nós cremos em Ti e declaramos o Teu poder sobre a nossa cidade, sobre a nosso estado e a nossa nação e até as outras nações, Senhor. Que se receba agora o fogo do Senhor. Limpa a nossa nação desse vírus maldito, Senhor. E esteja desativando os outros vírus que estão programados no inferno, Pai. No nome poderoso de Jesus, abençoamos como igreja de Paraná, Rondônia, o Brasil e as nações. No nome de Jesus, quem crê, diga amém. Aleluia. Agora levanta a sua mão, vou abençoar a tua vida. Senhor, eu cubro agora com o sangue poderoso do Senhor teus filhos, suas famílias, Senhor, suas famílias sejam abençoadas, seus negócios abençoados, Senhor, até mesmo seus animais sejam guardados, Pai. Livre-os de todo ataque das trevas, que cada um seja invisível, Senhor, aos olhos de Satanás e dos homens maus, Senhor. Livre-os de ciladas do inferno, que eles possam, ó Deus, aprender com Jesus, ser manso e humilde de coração, para ter uma vida de humildade, de submissão ao Senhor, Pai. Que o Senhor esteja ensinando-os nessa semana a usar autoridade contra as trevas, porque eles têm autoridade, Senhor. Eu os abençoo com essa capacidade de entender essa autoridade, Senhor. Eu os abençoo também com muita saúde, que seja uma semana tremenda na Tua presença, que eles estejam no momento certo, no lugar certo, na hora certa, realizando aquilo que o Senhor programou para eles antes da fundação do mundo, Senhor. Nascemos com propósito, que cada um descubra teu propósito aqui na terra, vivendo um dia de cada vez. Ensine-nos a viver, ensina cada um de nós a viver um dia de cada vez. Te adoramos de todo o nosso coração. E eu consagro a Ti as ofertas ao Senhor, Pai, e que eles recebam a multiplicação daquilo que semeamos a Ti. O Senhor é aquele Deus que multiplica. E nós agradecemos, já recebemos a Tua saúde, a Tua paz, o Teu descanso, em nome de Jesus. Que Yahvé te abençoe e te guarde, e que Yahvé faça resplandecer seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. Que Yahvé sobre ti levanta o seu rosto e te dê shalom. Deus abençoe vocês. Tenha uma semana tremenda, amém?